Boa noite, boa noite. Olha lá, gente, minha convidada chegando. Só pede aí, Flávia, para. Olha lá, gente, minha convidada chegando. Só pede aí, Flávia, para você. Vamos ver. Boa noite, Márcia Benatti. Oi, Oi, Flávia. Ei, Ângela, Tudo tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Que alegria estar com você Tudo aqui. ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você, como é que tá aí o som? Perfeito. Tá ótimo, então. Gente, o pessoal chegando, Sônia, Márcia Benatti, tem os nomes que eu não consigo falar, né? Palezel, alguma coisa assim. Quem mais? Silvia, muito bem. Gente, nós estamos começando então o Esquenta Summit. O Esquenta Summit é uma proposta para que a gente possa trazer um pouco para vocês. Flávia, está me ouvindo? Travou, parece? Voltou. Tá, então vou começar aqui de novo. Nós estamos então com o Esquenta Summit. A proposta do Esquenta Summit é justamente nós trazermos de uma maneira mais tranquila, mais leve, uma ideia de uma preparação para o Wellbeing Summit que vai ser entre o dia 24, 25 e 26 de julho. E essa gatíssima, maravilhosa Flávia da Veiga vai estar conosco no Wellbeing Summit. É isso, Flávia? Não, esse Flávia, gatíssima, você já fez minha felicidade. A gente coloca pode lá no encerrar a Diário da live aqui Gati. que eu já vou dormir feliz. Muito bom, muito bom. Bom, Rosângela entrou, Elder Paiva entrou. Sejam muito bem-vindos ao nosso Esquenta Summit hoje com a Flávia da Veiga. E antes da gente falar de tema, Flávia, aliás, gente, a Flávia esteve no Wellbeing Summit ano passado. Foi maravilhoso te receber o ano passado. E este ano, novamente, aí com uma proposta muito bacana. Antes de falar de tema, de assunto, eu quero que o meu público e o seu público saiba também quem é a Flávia da Veiga e por que, né, essa felicidade tão grande de tê-la aqui. Olha lá, Rosângela já disse que você é maravilhosa, então, de gatíssima Oh, maravilhosa. gente, pronto. Não, olha só, tá ao contrário isso. Eu sou a especialista em fazer o outro feliz. Vocês estão hoje, todo mundo me fazendo feliz. Mas vamos lá, Angela, é um prazer enorme estar aqui com você. É uma honra. Foi tão gostoso ano passado. A gente falou de um tema que eu sou apaixonada, falamos de savoring, e eu me sinto muito honrada em fazer parte. Quem é a Flávia? Eu sou uma apaixonada por aprender e compartilhar sobre a ciência da felicidade. Eu amo. Esses dias eu estava até batendo um papo com um grupo que fala sobre também felicidade. Falei, olha, acho que se eu ganhasse na loteria, eu ia passar o dia inteiro estudando, lendo, estudando, fazendo formação, um livro, a gente estava conversando como que a gente sai comprando um monte de livro, Aham. aí fica aquele monte de livro, que aí, sabe aquela obsessão que você quer ler 10 livros ao mesmo tempo? Eu estou vendo isso em instante. E depois compartilhar, porque eu também não aguento ficar só para mim. Eu gosto de aprender, aí eu começo a aprender, aí eu aplico comigo, aí eu falo, gente, não é que isso funciona? Aí eu quero que os outros saibam. Aí eu fico louca para montar uma palestra, uma aula, um texto, alguma coisa para compartilhar. Então, isso é o que eu amo fazer. E eu comecei a me apaixonar, inclusive é minha força de assinatura, Amor ao Aprendizado. Eu comecei, essa história começa na minha vida há 10 anos, vou fazer 10 anos agora em julho. No dia 19 de julho de 2016, eu passo por uma situação de quase morte, eu vivo
Na realidade, uma tragédia que acontece no meu condomínio. Toda a área comum do meu condomínio, ela, numa madrugada, ela acaba desmoronando, desabou. E eu, naquela época, interessante como a nossa perspectiva de felicidade vai mudando. Como que, no geral, pelo menos essa foi a minha percepção quando eu comecei a estudar, a gente não entende muita coisa. Esses mitos, esses desentendimentos dos conceitos, porque na época, antes disso tudo acontecer comigo, eu achava que felicidade estava baseada na minha aparência, nas minhas conquistas, no meu status. E eu sou publicitária de formação, então acostumada com aquela coisa do glamour, das festas, dos prêmios. Só que eu sentia aquela euforia quando isso tudo acontecia, mas depois vinha aquele vazio, entrava na adaptação hedônica, vinha aquele vazio, e eu queria mais o próximo estímulo, a próxima conquista, uma busca muito grande por perfeição, por me encaixar num padrão que não era o meu. E quanto mais eu buscava isso tudo, mais infeliz eu me sentia. E aí passo por esse trauma e tem um fato interessante que aconteceu nessa época. Eu estava lendo um livro, Ângela, que se chama 11 Dias de Despertar, do Gustavo Tanaka. Você conhece o Gustavo Tanaka? Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não conheço o livro. Esse livro eu não conheço. Ele era um livro e 11 dias de despertar, então cada dia era uma reflexão. Você tinha que ler um capítulo por dia. No 11º dia, eu naquela época, eu já estava incomodada, eu sabia que existia uma grande insatisfação, mas eu não tinha ideia por onde começar. Porque, como eu tinha uma vida muito boa, eu não tinha motivos para ser infeliz, era uma coisa que eu não olhava muito, eu me culpava, eu confesso que eu tinha um certo preconceito, é, eu achava que isso era bobeira. Uhum. E lendo o livro, no 11º dia, o 11º capítulo falava sobre uma grande destruição que deveria acontecer para que você reconstruísse sua vida sobre novas bases. E naquela noite, no 11º dia, no 11º capítulo, houve o desabamento. Eu encontrei com o Gustavo 4 meses depois do que aconteceu, sincronicidade, ele esteve em Vitória para fazer um retiro, um curso. Eu participei desse curso dele e eu conto a história para ele. Aí ele falou: pois é, para você ver como que o universo age e nós não temos muita ideia e muito controle. Imagina eu, uma pessoa altamente controladora, para mim foi um desespero. Ali eu tive um estresse pós-trauma, uma sensação de quase morte que me levou a um estresse pós-trauma, entro em depressão, procuro um médico, começo a fazer um tratamento, procuro um psiquiatra, mas em paralelo, como eu tenho amor ao aprendizado, eu amo estudar, eu comecei a pesquisar. Como que eu poderia sair da depressão? Como que eu poderia ter uma vida mais feliz? E nesse processo que eu começo a estudar, a primeira descoberta que eu faço é que, no geral, nós não sabemos muito bem o que é felicidade ou como ser mais feliz. Eu, pelo menos, quanto mais eu estudava, mais eu entendia que eu nada sabia. E comecei a me apaixonar, porque é uma coisa extremamente apaixonante. Porque quando você descobre o funcionamento das suas emoções, quando você descobre o funcionamento do seu cérebro, quando você descobre o tanto de mentira que te contaram, você fala: meu Deus, isso é muito libertador. É. E começo a sentir vontade de compartilhar, começo a compartilhar, fazer algumas palestras, e comecei a perceber que, porque eu, como publicitária, eu fazia muita palestra sobre publicidade. Então, eu reunia as pessoas, compartilhava, e as pessoas começaram a me chamar para compartilhar sobre felicidade. E não tinha nada a ver com a minha profissão, era uma coisa totalmente pessoal, não tinha nada a ver com o meu negócio, e eu estudava numa intensidade que mesmo sendo muito apaixonada por estudar, era muito além. Até que, 3 anos depois,
interessante como a gente não enxerga o todo, né, Ângela? A gente enxerga uma fração, uma parte muito pequena do quebra-cabeça. E esse não enxergar o todo, muitas vezes, nos faz tomar conclusões totalmente erradas. Então, naquele momento, quando aconteceu o desabamento, eu entrei num papel de vítima muito grande, senti pena de mim. Nossa, mas por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, e briguei com Deus, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, mas naquele momento eu briguei. Falei, Deus, por que isso comigo? Eu também tinha aquela fé infantil que achava que uma pessoa que tem fé, nada de errado vai acontecer, nada de ruim vai acontecer. Como se isso me protegesse, até parece. É extremamente infantil minha visão de fé. E, e ali eu não estava vendo todo. Na realidade, eu estava sendo preparada para algo muito mais desafiador, que foi quando meu filho mais velho foi baleado, ficou paraplégico. E ali, que foi num momento de extrema dor, foi um momento que eu entendi aquela frase do Einstein, quando ele dizia que existem duas formas de se viver a vida, uma como se nada fosse um milagre, a outra como se tudo fosse, porque ali, naquele momento, eu acho que todo o aprendizado, toda a prática, tudo que eu vivi me levou naquele momento conseguindo enxergar os milagres. O milagre dele estar vivo, o milagre da rapidez do socorro, o milagre da, da cirurgia, todos os milagres que nos cercaram desde então. E ali é onde eu decido, porque eu já tinha desenvolvido, já vinha no processo de estudar, de compartilhar, e já tinha desenvolvido o embrião da minha empresa, da Be Happier, que é a primeira startup de felicidade corporativa do Brasil. Eu já tinha ali desenvolvido uma mentalidade inicial, mas ainda era quase um projeto social, não era um negócio. Aí eu começo a participar dos congressos internacionais e começo a perceber que existia um negócio e, ao mesmo tempo, isso acontece com meu filho ali, eu decido sair, eu era sócia de uma agência de publicidade e uma vida muito boa, muito confortável, muito estável emocionalmente e financeiramente. Ali eu decido sair e dedicar a essa minha missão de alma, que é o que eu venho fazendo desde então. Gente, Gente, eu já conheci essa história da Flávia, mas eu me mas eu me emociono emociono toda vez que você conta, porque porque alguém colocou aqui, até vou olhar, A Andressa, que está participando. Geralmente, quando nós temos um grande um grande sofrimento, sofrimento, né? Vitor Frankl fala isso, né, Flávia? quando Nós temos um grande sofrimento, quando nós temos algo que nos tira do tira do prumo, e você e tem você tem duas coisas. nós Nós reencontramos um propósito. nós Nós vamos para esse momento de introspecção, de reflexão sobre quem nós somos. Então, a Flávia mudou toda a sua roda de vida em em função de algo que veio e mexeu nas estruturas. Literalmente, em relação ao prédio, ao lugar onde você morava. E isso faz com que você para um outro universo. Sim. Vem para um outro universo. E o ano passado, gente, falou com a gente sobre o Savoring, que foi uma delícia. Né? Tem uma trajetória belíssima em relação à felicidade no trabalho, né? Trabalhamos aí, né? Com essas
Aliás, não não tem tem como separar, né? Nós temos separar, né? a felicidade de quem Cidade de trabalha. quem trabalha. Sim. E a Flávia E a Flávia este este ano ano, gente, vai ficar com a gente, vai estar com a gente no Wellbeing Summit. E ela E ela sugeriu sugeriu um tema que assim, ó, que assim, ó, mexeu aqui, sabe? que se Que se chama chama autonomia do sentir. Eu queria que E eu queria que você falasse assim, ó, sem spoiler, hein? Sem Vou tentar entregar o ouro. Sem entregar Vou o ouro. tentar falar sem spoiler. Só Para fazer mim foi muito curioso quando você enviou, porque eu esperava várias coisas. Nós já conversamos um pouco sobre isso, como que nós vamos fazer, né? A Flávia pretende trazer também um pouco de cases, né? De prática. Mas quando Flávia trouxe autonomia do sentir, para mim, foi muito curioso, minimamente curioso. Então, estou na expectativa gigante agora, tá? E eu acho que o pessoal também, porque eu já coloquei lá nos grupos, coloquei no meu Instagram, que vai ser esse o tema. Então, entregar o ouro do Wellbeing Summit. Como é que surgiu esse título, essa ideia? Esse estudo que eu tenho certeza que ele nasceu de muitos estudos, né? De muito estudar. Minha força de caráter principal, a primeira também é amor ao aprendizado. Então, fala um pouquinho aí para nós sobre autonomia. Só um parênteses do que você colocou que, da visão do Viktor Frankl, como que você encontra propósito, e uma das formas de encontrar propósito é através da dor. E uma coisa que eu percebi é, normalmente, o nosso propósito, ele está na nossa maior dor. E é interessante, e aí eu vou fazer o link com a autonomia do sentir, como a gente vive uma sociedade que evita o sentir. Que quer só sentir o prazer. Que evita anestesia, foge de qualquer outro tipo de sentir que não seja a alegria, a euforia, o prazer. Mas o fugir, deixar de sentir, é você fugir de si mesmo. E aí você tem uma sociedade de pessoas completamente anestesiadas, que nada sentem ou sentem muitas vezes de forma artificial, até a própria alegria e euforia. Uhum. E aí você vê situações esses dias eu ouvi numa entrevista de um psiquiatra falando que o quanto que ele estava assustado com essa visão de que a gente não pode sentir nem tintim de tristeza mais, não pode. Ele estava falando que as pessoas chegou uma pessoa no consultório, pedindo um antidepressivo, que estava em depressão, e ele falou, não, pois não, vou prescrever, mas deixa eu entender o que está por trás. A pessoa falou, não, é porque eu perdi um ente querido, uma pessoa muito próxima a mim, e eu estou de luto, então eu queria um antidepressivo. E aí ele falou assim, não, peraí, calma, você precisa viver o luto. Não é para você fugir do luto. Você não é, nesse momento, anestesiar o luto não te ajuda no processo de viver cada etapa do luto. Então, esse fugir do sentir está nos deixando completamente alienados, zumbis, e numa visão, e hoje existe uma visão, e o pior, prejudica muito a felicidade verdadeira. Sim. Porque a felicidade verdadeira, ela não é a ausência da dor. Você pode sim evitar o sofrimento, mas a dor é inerente à condição humana.
O Viktor Frankl daí fala, olha, você pode tirar qualquer coisa de um ser humano, menos a sua decisão de como ele reage à dor. Mas a dor existe. Não tem como você dizer que ela não existe e querer anestesiar de N formas diferentes. E aí você vê uma confusão total, em que as pessoas confundem felicidade com gratificação instantânea, realizar todas as minhas vontades. Isso, para mim, essa busca incansável por gratificação instantânea, isso não é felicidade nem liberdade, na realidade, isso é escravidão, você ser escravo dos próprios desejos. E isso nos afasta da felicidade verdadeira, porque a felicidade verdadeira requer, inclusive, o contraste dos desafios, da superação. Se você não tem o, a superação, se você não tem o esforço, é muito difícil que você tenha a felicidade. Ela não vem de uma vida completamente linear, sem absolutamente nada a conquistar ou nada a desafiar. Então, eu trago esse tema porque a grande questão não é você sentir ou não. A grande questão é você ficar preso à emoção. É você ficar escravo das suas emoções. É você ficar à mercê das suas emoções. Então, a autonomia do sentir é não só reconhecer, aceitar, reconhecer as suas emoções, aceitar essas emoções como humanas, com um olhar tipo assim, ok, eu estou. Eu lembro que eu fui assistir Divertidamente 2. Ai, amo. Também. Também. Eu acho que todo ser humano deveria assistir. E ele traz muito essa visão de todas as emoções serem importantes. E aí apareceu a inveja no Divertidamente 2. E aí, quando eu fui vendo a inveja lá, interagindo e tal, aí eu comecei a me identificar com a inveja. Aí eu falei, oh! Aí eu falei, ai meu Deus, eu acho que eu tenho inveja. Eu me senti péssima. Aí eu falei, ai que absurdo, porque inveja é uma emoção tão feia. E a gente tem isso, né? Ai, nossa, é muito feio sentir inveja, é muito feio sentir raiva, é muito feio. Emoção não tem jeito. É ação. Não tem como, é comando de ação. Você não tem como você falar que você não vai sentir ou que você não tem. É porque você é inconsciente. Se você falar que você não tem, é porque você não tem consciência. Você vive num mundo de, sei lá, em Nárnia. Uma pessoa que fala que não tem emoção, desconfie de alguém que fala que nunca sentiu raiva, que nunca Inveja. sentiu inveja, que nunca sentiu medo. Ó, você pode ter alguma coisa errada com essa pessoa. Ela pode não querer assumir, mas sentir, todos nós sentimos. Então, a autonomia do sentir vem primeiro desse olhar de reconhecer, ok, Flávia, você está com inveja. Ok, Flávia, você está ansiosa, você está com raiva. E aí, ok, é reconhecer. É você também é, se enxergar como ser humano e de falar, tá tudo bem. Seres humanos sentem raiva, seres humanos. E é interessante, Ângela, não sei se isso acontece com você, mas comigo, por trabalhar nesse universo, por estudar, por trabalhar, por praticar, as pessoas exigem de mim uma postura total, né? De um avatar que já atingiu a iluminação e que não sente, que não tem raiva, e que não briga, e que vai fazer tudo sempre certo. Isso é horrível, porque isso, mais uma vez, isso não é humano e eu nem quero isso para mim, nem quero que as pessoas tenham essa visão. Mas de vez em quando eu escuto uns. Então é você se colocar nesse lugar de se permitir ser humano e ter emoções. Sim. E aí entra um mas de todo tamanho, que é onde entra a profundidade do estudo, o que eu
faço com essa emoção? Perfeito, perfeito. Aí é a virada de chave, que aí entra a psicologia positiva, né, do incentivo às emoções positivas, porque, né, na teoria do Broaden-Build, do que isso traz de construção, de que isso traz, e o mais importante, como eu comando essas emoções, o meu estado interno. E como a partir desse reconhecer, desse aceitar, né, desse me permitir ser humano, eu aprendo a lidar com ela, eu me responsabilizo por ela. Eu não vou terceirizar. Perfeito. A autonomia do CITIT evita que você jogue no outro uma emoção que é tua. Que muitas vezes, quando você está lá numa discussão, não é você que está discutindo, é o seu trauma que está ali no meio da discussão, já não é mais você não está no córtex pré-frontal, você está lá na amígdala, lá, chutando. Só que você ter essa consciência de falar assim, ops, espera aí, não sou eu brigando aqui. Aí decidir o que fazer, é o agir ao invés de reagir. Porque aí você para de ficar à mercê dos acontecimentos externos. Se algo bom acontece, eu me sinto bem. Se algo ruim acontece, eu me sinto mal. Isso, mais uma vez, isso é escravidão. Como que uma pessoa pode ser livre nesse lugar? E é um lugar onde a maioria de nós está. Porque a maior parte, por desconhecimento, não sabe que existe esse outro lugar. Por comodidade, porque requer muita coragem, por isso que Fernando Pessoa dizia que a felicidade requer coragem, porque requer muita coragem de você olhar para si e falar, ops, isso não tem nada a ver com o outro, isso é meu, a interpretação é minha, o julgamento é meu, o trauma é meu, a emoção é minha. E escolher. Então, a maioria não tem esse conhecimento. Outra parte não tem a coragem. E outra parte não tem a habilidade, porque é uma habilidade que, se você desenvolve, é treino. Exatamente. Exatamente. Fácil é? Não é. Não é, porque eu desenvolvi a teoria, a metodologia, mas por várias vezes eu me pego sendo dominada pelas minhas emoções. Porque é um treino, mas é um orar e vigiar, é o tempo inteiro. Aí, às vezes, já aconteceu, hum, lá tá meu trauma, lá tá minha carência, lá tá minha dor, que vai reproduzindo uma série de comportamentos. Então, assim, em linhas gerais, Gente, essa é a isso é autonomia do linhas sentir. gerais, tá? Isso não é nem o ouro que ela vai entregar, presta atenção. Deu uma travadinha, né, Ângela? Deu uma travadinha. Não sei se foi aqui, se foi aí. Mas Não tá tudo sei. certo agora. Voltou. Voltou, tá tudo certo. Pessoal, nos avisem aí se estiver travando para vocês, tá? É importante, porque aí vocês vão dando feedback para nós. Flávia, você tá me ouvindo bem? Peraí, que travou aqui. Para mim tá tudo bem agora. Eu não tô te ouvindo, engraçado, eu não tô te ouvindo mais. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Uai, você me ouve? Não, não tô te escutando, mas pode ser a minha internet. Vamos perguntar aqui pro pessoal. Vocês estão ouvindo a Ângela aqui? Ah lá, agora voltou. Agora voltou. Eu tô te Agora ouvindo. Tá. Eu estava te ouvindo na nossa outra tela. Por isso que eu falei que Ah, estava te ouvindo. Olha só.
Rosângela Ah, tá ouvindo Ângela e tá ouvindo Flávia agora? vocês estão ouvindo as duas? É, falem aí. Que aí a gente já sabe. Não te Tudo ouvimos. certo? Ângela não escuta a Ângela, eles estão dizendo. Ah, então deve ter sido alguma coisa que travou no seu mesmo. Vanessa diz que está ouvindo as duas agora. Digam aí se estão ouvindo as duas, por favor. Perfeito, Normal, beleza. Ô, perfeito, Flávia, ótimo. Vamos. eu estou pensando aqui em várias coisas, né, gente? Porque isso para mim foi uma aula, isso não é uma live, né? Isso é uma aula, vamos falar, né? Dá uma aula de muitas horas aí esse bate-papo. Pensando no Daniel Goleman, que vem discutindo essa questão das emoções né, há muito tempo, há décadas, e algo que eu sempre falo, e é muito importante pela tua fala, na verdade são duas coisas aqui, só para né, reforçar, né, que foi perfeito, de que, primeiro, não existe anjos e demônios, né, nas emoções. E isso lá no Divertidamente 1 e 2 a gente vê isso fantástico. Não existem anjos e demônios, não existem emoções boas e ruins. Ai, eu não vou sentir inveja porque é ruim. Eu não posso sentir raiva porque é ruim. Isso não existe. Eu gosto muito de usar as palavras emoções prazerosas e Sim, desprazerosas. perfeito. Por quê? Porque tem emoções que me dão prazer em sentir. A alegria, Uhum. né? A satisfação. Tem várias emoções que dão prazer em sentir. Mas há emoções que traz uma dor, são desprazerosas. E aí vem uma outra coisa que você falou para a gente ir para nossa última parte, que tá me ouvindo, Flávia? Como é que tá isso? Tá? Tô ouvindo. Tá. É, uma outra coisa é que nós não temos controle sobre a emoção. Não tem como Sim, controlar a emoção. O que nós controlamos, como a Flávia falou, e não é nem a palavra controlar, porque parece que aprisiona, né? Mas o que nós gerenciamos, o que nós temos que cuidar, são as ações que eu tenho, que podem ser reações a partir dessas emoções. Então, o nosso grande, né? A Flávia deu uma aula sobre 3 momentos da vida de uma pessoa, a pessoa que não tem consciência, que tem consciência, mas não sabe ainda, e que não tem habilidade ainda para gerenciar as reações das emoções. Então, isso são habilidades, gente, habilidades que nós desenvolvemos. Isso entra uma corresponsabilidade muito grande sobre quem nós somos, o que nós fazemos com quem nós somos e o que nós fazemos com aquilo que o outro fala, né? Porque às vezes aquilo que o outro fala me traz uma emoção, mas não é ele que ele traz essa emoção porque algo já existia em mim, como a Flávia já falou, né? sim. Então, olha a complexidade de tudo isso. E aí eu vou entrar num ponto muito importante, Flávia, que eu acho que seria. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa dessa parte antes de eu ir para outra. Tá. Não, senão eu amo falar sobre isso. Daqui a pouco eu estou dando palestra toda. Né? É, eu tô vendo o pessoal perguntando sobre o trabalho. Isso nos leva a um ponto fundamental quando nós falamos de bem-estar e felicidade no trabalho. Quando nós falamos em autonomia, a palavra é belíssima, autonomia, né? Por quê? Porque eu ter autonomia, eu sou senhor, senhora das minhas ações. E aí tem muitas vezes que nós vemos quando nós falamos em bem-estar no trabalho, em felicidade no trabalho, a gente vem ouvindo muitas pessoas.
Ai, porque eu sofro no trabalho, porque aquela pessoa faz isso, porque a outra pessoa faz aquilo, porque eu lembro muito de pessoas de autores que falam sobre cuidado com achar que nós vamos levar felicidade para o trabalho, porque aí depois nós vamos. Eu pensei numa palestra do Henrique, numa fala do Henrique Bueno, que ele fala assim: ó, o pessoal estava reclamando porque a mexerica não estava descascada, né? Então parece que quando a gente fala em bem-estar no trabalho ou felicidade no trabalho, é só para eu receber. E quando você fala em autonomia de sentir, peraí, tem uma corresponsabilidade nessa história. Com certeza. Né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho. Como transpor isso do bem-estar pela felicidade no trabalho? Como é que isso sem entregar ouro, mocinha? Legal. Mas como é que a gente pode pensar nisso nesse momento? A questão do trabalho é um ponto. Travou aqui para mim de novo, Ângela. Eu não sei se é o meu ou se é o seu. Ah, agora voltou. Isso. Agora voltou. Voltou. Perfeito. Gente, nós estamos gravando aqui, então se travar um pouquinho aqui, depois eu coloco a gravação para você, tá? Perfeito, perfeito. Quando a gente. Você trouxe um ponto maravilhoso, que é a questão da felicidade no trabalho, e hoje a gente está vivendo um momento extremamente complexo por conta da NR1. Que, por um lado, vou falar a minha visão, que é uma visão um pouco polêmica, mas eu acredito. O que acontece? A minha visão é a NR1 vem a mostrar, sinalizar uma ponta do iceberg que, na realidade, é muito maior. Qual é a minha visão? Minha visão é que nós estamos vivendo um momento que essa pandemia de saúde mental já é uma pandemia, só que isso não é objeto só, preocupação só do universo corporativo. Tem que ser uma preocupação de diversos setores diferentes da sociedade, não só das empresas. Mas as empresas também fazem parte desse ecossistema. Como é que eu vejo? Existe sim pessoas, empresas, líderes que adoecem e que acabam adoecendo o seu time. Por exemplo, líderes emocionalmente saudáveis aumentam o engajamento da equipe em até 70%. Um líder impacta na saúde mental dos seus liderados na mesma proporção que o cônjuge. Então, assim, impacta muito. Só que ele não é o responsável, ele é corresponsável. Porque se a gente coloca isso numa visão infantilizada, Perfeito. na felicidade, descascar a mexerica, eu tiro do indivíduo a responsabilidade. E a gente sabe que esse indivíduo, muitas vezes, chega na empresa já fragilizado. E nessa empresa, vamos dizer que ele encontre um líder talvez um pouco mais, talvez um pouco mais firme, mais exigente. A linha tênue entre ele, como chega fragilizado, ele pode achar que aquela exigência é abusiva. Sim. Quando, na realidade, a busca pela performance, e a Amy Edmonds, ela fala muito bem isso na teoria dela de segurança psicológica. Segurança psicológica, por exemplo, não é você reduzir padrão de desempenho. Pelo contrário, na segurança psicológica você tem alto padrão de desempenho com segurança psicológica. Perfeito. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, porque vou pegar a Copa, o jogo da Copa. Um ambiente que é um ambiente, você está num jogo, tem que ser um ambiente de pressão. Não adianta você chegar e falar assim, vamos pressionar menos os jogadores. É inerente. Não, eles é inerente, eles têm que performar, não tem jeito. É exigida aquela performance.
Então, se você escolhe aquela profissão, você sabe que você vai ter que performar. Faz parte, não tem como você falar não. Não, não vamos exigir performance. Então, esse é muito delicado isso. Mas onde entra a autonomia do sentir nesse universo? É exatamente colocar no indivíduo a responsabilidade pelo seu sentir e o que ele faz com aquilo. Mesmo que a decisão dele seja, eu vou sair dessa empresa. Mas ele sai da posição de vítima. Sai da posição de ficar esperando que o líder dele seja o responsável pela felicidade, pela prosperidade. Não é esse papel. Ele tem. Então, eu acho que a gente, e eu me coloco, até porque tem essa confusão dentro do universo da felicidade corporativa, e olha que eu busco ser, pelo menos nos meus conteúdos, nas minhas palestras, ser o mais claro possível nesse sentido, mostrando que não baixar, né? Não é reduzir padrão de desempenho. As empresas têm pressão, as empresas têm desafios, elas têm metas, têm entrega. É claro que você tem que construir um processo e ajudar essas pessoas para que elas não entrem em colapso ao entregar esse resultado. Ou seja, é resultado, mas não a qualquer preço. Agora, essa linha é muito tênue. Sim. E eu sei que isso é polêmico porque uns colocam, e não é a minha visão, 100% da responsabilidade na empresa. Eu não concordo com isso. Com certeza. Eu vou pegar o que aconteceu comigo. Eu não tive, não foi exatamente um burnout, mas em 2022 eu tive uma convulsão. Eu já estudava sobre isso, já dava palestra. Estou falando de 2022, 4 anos, é muito recente. Mas por que eu convulsionei? Porque eu não sei dizer não. Eu tenho dificuldade de parar. Mas por quê? Porque isso tem a ver lá atrás com a minha infância, com as minhas carências, com os meus traumas. Eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu quero ser incluída. E isso me coloca numa posição que muitas vezes eu entrego muito além do que eu consigo entregar. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma convulsão por uma estafa. Então, não é a culpa, e olha que eu sou minha própria chefe, mas se eu tivesse numa empresa, eu poderia ter a mesma coisa e eu poderia ter culpado meu chefe. Sim. Então, assim, o meu chefe, é difícil para o líder saber até onde eu extraio o melhor da Flávia, e porque eu estou extraindo, Flávia pode, até onde eu entendo que não. A Flávia está entregando uma coisa que nem ela tem mais para dar, porque ela está exausta. É muito difícil reconhecer isso. Nesse meu processo, eu fazia isso feliz. Então, assim, eu não estava infeliz. Pelo contrário. Isso, né? Tava Só que feliz hoje eu de preciso me fazer. policiar. Eu preciso me policiar, porque senão eu vou adoecer fisicamente. Mas é porque eu, Flávia, tenho as minhas questões. Não sei se você conhece o Gabor Maté, Sim, que estuda trauma. sim. Não sei se você conhece a história dele. Ele, né, ele tem até um documentário maravilhoso, Médico Cura a Ti Mesmo, que é maravilhoso esse documentário dele, que ele explica exatamente. Ele escolheu a profissão de médico porque ele tinha um trauma grande de infância, de abandono, e ele queria se sentir amado, útil. Ele queria que as pessoas amassem ele. E ele entrou numa exaustão. E ele foi reconhecer isso muito tarde na vida. Foi quando ele viu que a família dele estava completamente deteriorada, porque ele dava para os outros, mas não dava para a família. E olha que a gente está falando de um grande especialista. Depois que ele foi desenvolver toda essa teoria, ele foi estudar trauma e tal. Mas isso vem lá de trás. Então, quantas pessoas hoje estão com burnout, com exaustão, não necessariamente porque a empresa exige,
mas porque é da pessoa dar não conseguir colocar limites. E isso é muito polêmico, porque é muito mais fácil culpar o outro do que olhar para si e falar: ops, eu tenho um trauma, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar. Exatamente. Exatamente. Porque eu vou trocar de empresa, eu vou trocar de problema. Exatamente. O problema vai comigo, né? O problema vai junto. Vou trocar de empresa. Exatamente, o problema vai continuar, eu não vou, o problema vai continuar comigo. E aí a gente tem, eu concordo muito com você, Flávia, em vários pontos, principalmente quando se trata de NR1. Tem muitos empresários que vêm e falam comigo, eu atendo empresas, e dizem assim, mas como é que eu vou ser responsável pelas dores que ele tem ou pelas situações de estresse lá da casa dele? Então, ou da vida em sociedade, ou no ambiente entre os amigos, vai vir aqui tudo para o trabalho para eu cuidar? Então, percebam que esse é um ponto muito importante. Nós temos que também fazer essa autonomia do sentir, né? Como esse movimento, como esse aspecto de corresponsabilidade. Quando eu Sim. sou autônomo, né? Quando eu desenvolvo a minha autonomia de sentir, eu consigo distinguir, ou pelo menos começar a olhar, né? Quando a gente fala em distinguir, parece que vai abrir um véu, assim, né? Não é bem assim. Mas eu consigo começar a olhar para as coisas, opa, peraí, isso é lá ou é aqui? Né? Responsabilidade de quem? Acho que travou de novo. Falhou de novo. Já travou. Travou de novo. Ah, voltou agora. Por Deus! Então, traz essa corresponsabilidade de Sim. assumir aquilo que me pertence. E por outro lado, não. Na mesma linha de pensamento, é muito importante nós entendermos que a empresa não é responsável pela sua felicidade. Sim. Né? É a mesma coisa de eu dizer lá atrás de que as outras pessoas são responsáveis pela minha felicidade. A empresa, pensando a partir do NR1, é responsável por trazer um ambiente saudável. Sim. E você, eu, quem estiver na empresa, está junto nessa responsabilidade, porque o ambiente sou eu que faço também. Sim. Por isso, Ângela, que eu defendo o letramento dos indivíduos da equipe. Sim. Inclusive, assim, eu converso muito com as empresas e às vezes a empresa fala: Flávio, vamos fazer um trabalho só com a liderança. Gente, não adianta só trabalhar a liderança. Porque se o indivíduo ainda tiver essa mentalidade, é aquilo que o Henrique falou, o cara vai reclamar porque a mexerica não está descascada. Você pode botar champanhe no bebedor, que ele vai reclamar. Não é a marca que eu quero. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer esse letramento com o indivíduo para que ele entenda esses conceitos. Ele entenda o que é o papel de cada um, o que cabe a cada um, e nesse sentido, eu vejo que as empresas vão ganhar muito se elas fizerem isso. Sim. Porque elas terão indivíduos mais autônomos, resilientes, mais protagonistas, porque senão essa bola, isso não termina, sabe? Vai ser um conflito. E assim, eu sou muito contra essa coisa da separação. Ah, nós contra eles, empresários contra colaboradores. Gente, isso é uma unidade. Nós estamos aqui pelo mesmo objetivo. A empresa está ali pelo mesmo objetivo. As pessoas deveriam estar juntas. Não dá para ter essa nós contra eles. Tudo sabe, essa polarização. Nossa, é complexo. Enquanto a gente sabe que somos uma coisa só. Então, se as pessoas puderem ter esse olhar um pouco de união, de que o meu chefe não quer me destruir e meu empregado não quer me roubar, sabe? Essas coisas assim, que
não leva ninguém a nada, não tem crescimento nisso, não tem prosperidade, não tem abundância e não tem felicidade. Exatamente. E o contrário também, né, Flávia? Muitos empresários me procuram para dar treinamento, até o letramento, não é exatamente isso que eles querem, mas o letramento para os funcionários, para as equipes. Mas aí a média e a alta gestão ficam de fora. Também não É, funciona, também. Não, não funciona. tem que Então, ser o ecossistema todo. exatamente, exatamente. Gente, quanto tempo vocês ficariam aqui ouvindo essa mulher falando? Tenho então para palestra. Exatamente. Ó, se Aí você. vai ser bem mais profundo. Aí a diferença é que na palestra a gente vai ter o passo a passo como fazer. Opa, olha lá, gente, presta atenção, né? Isso é importante, né? Passo a passo de como fazer, metodologia. Isso aqui não é bate-papo de achismo, né? Não é só achismo. Olha lá, a Sandra sempre fala isso, poderia ser uma vigília. Então, nós vamos fazer no Elbin Summit, 24, 25 e 26 de julho. E se você está aí comigo e não se inscreveu ainda, escreva aí, por favor. Eu quero que eu já te mando o link das inscrições, tá bom? Flávia, faltam 8 minutos aí para o máximo do máximo, que são 60. Eu prometi para ela que ia ser uns 45 minutos, tá, gente? A gente Mas vai eu embora. Não, a gente vai e a gente vai embora mesmo, assim, na vigília, né, Sandra? Para finalizar, diga aí para nós, né, o seu fechamento, o que nós podemos esperar. Você já falou um pouco aí, né, do Wellbeing Summit, da sua palestra, enfim, termine aí como você achar que você está em casa, faz o que você quiser aí, vai, no final. Eu acho que um dos grandes aprendizados nesse meu processo, e eu tive a chance, apesar de ter sido muito doloroso, eu tive a chance de testar tudo isso. Então, hoje, quando eu compartilho, a sensação que eu tenho, Ângela, às vezes, é como se Deus tivesse falado assim: olha, Flávia, você tem essa missão aqui. Mas antes de você partir para a sua missão, você vai sentir várias dores para quando você estiver diante de um ser humano, você entender a dor do outro, porque você sentiu. E uma coisa que eu digo diante né, de diversas situações como essa, eu acho que foi um dos grandes aprendizados, e é o que me motivou na autonomia do sentir, é que, infelizmente, nós não controlamos a perda, a dor, a maldade, o tempo. Nós não controlamos as circunstâncias, a reação das pessoas, os acontecimentos. Mas nós podemos escolher como nós reagimos a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. Poder de não permitir ser vítima do que nos aconteceu, mas de escolher o que nós vamos nos tornar a partir dos acontecimentos. Então, essa, para mim, é a suprema felicidade e liberdade. E isso é ter autonomia do sentir. Isso é dizer, ok, vivi, tenho meus traumas, minhas tragédias, minhas dificuldades, mas eu escolho o que eu vou me tornar e fazer com isso tudo a partir daqui. Eu posso escolher me curar e eu vou ser uma pessoa que cura, eu posso não me curar e continuar no sofrimento e eu vou acabar sendo agente de sofrimento no mundo. Né? Porque gente que cura, cura, e gente que está na dor só reproduz mais dor. Então, só que, como a gente colocou, a maioria ainda está, infelizmente ainda não tem acesso, por isso que eu fico tão feliz de participar dessa live, de eventos como o seu, para que a gente possa levar essas informações para mais gente, porque se a gente puder, né, cada um puder compartilhar um pouquinho e ser esse pontinho de luz, então o que você está fazendo, Ângela, é ser esse pontinho de luz
e permitindo que outras pessoas possam compartilhar suas experiências, seus saberes, que às vezes é uma palavra que eu escuto de alguém, que eu falo, nossa, eu identifico aquilo para minha vida e falo, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e aqui às vezes pode ser uma cura. Então, que a gente possa ter, né, esse olhar, essa autonomia, para que possamos ser seres humanos de verdade, seres humanos que sentem, mas seres humanos que amam, seres humanos que vibram, que sentem todos os tipos de emoção, e a partir daí entendem o que é a verdadeira felicidade. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Olha lá, Sandra, é singular e plural. Obrigada, Sandra. Flávia, te agradeço imensamente, imensamente. Estou aqui, ó. Coração já está na expectativa imensa de te ouvir no Wellbeing Summit. Se vocês, volto a dizer, se você não se inscreveu ainda, manda um direct para mim ou um aqui, eu quero que eu te mando. Vai ser um momento e um movimento lindo. E o nosso propósito, Flávia, é exatamente esse: disseminar a felicidade e o bem-estar para todos nós colocarmos a planta dos nossos. Gente, É isso aí. obrigada, Flávia. Obrigada, 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 Ângela. obrigada. Obrigada a todos que acompanharam a gente. E a todos que ficaram aqui, ó. Tem gente que está aqui desde as 19 em ponto aqui com a gente e ficou até o fim, né? Eu sei que live no Instagram, às vezes a gente depende de ficar com a tela aberta, né? E eu queria agradecer demais vocês. Ana disse que vai estar lá, tem várias pessoas aí já que se inscreveram. Flávia, obrigada, bom Obrigada, descanso, Ângela. boa semana e nos vemos no Wellbeing Summit. Beijo. Nos vemos lá. Beijo.